Gráficos e escala também é um tema que costuma aparecer bastante no Enem. Então se liga nessa questão de número 138 que caiu no Enem do ano de 2023, prova amarela, caderno 5. Vem comigo que eu vou te mostrar agora como resolver. Fala meu jovem, fala minha jovem, professor Robson Rosa na área e esse é o meu canal. Vamos lá, resolver essa questão de número 138. Olha só o que eu preciso te mostrar antes de começar a resolver. Olha só, toda a questão do Enem tem sempre esse texto gigantesco aqui no começo, que na maioria das vezes te fornece uma informação apenas instrutiva, que é para você compreender e se inserir na questão. Às vezes é meramente informativa, para ver se você compreende ou não coisas do dia a dia. Para você que provavelmente já é uma pessoa mais cascuda, que compreende a maioria das coisas da vida, se você for uma pessoa mais velha principalmente, essas partes iniciais não vão fazer muito sentido de serem lidas, então você muitas vezes pode deixar de lado. Se você resolver deixar de lado de início e começar a ler logo em seguida o restante, ou ir logo para a pergunta, eu te indico o seguinte: leu a pergunta e sentiu a falta de alguma informação, volta no texto e lê novamente. Para você que não quer correr esse risco de ter que ficar pensando antes de entender a questão, que é o que eu faço, eu indico que leia a questão minuciosamente, mas de uma maneira concentrada e vá sublinhando todas as informações relevantes para a resolução. E aí você só vai ler uma única vez. Tá de boa? Vamos fazer isso agora, nessa questão que é bem simples e bem rápida de ser resolvida? Vamos lá. Acompanha comigo aí a leitura, ó. Tô aqui, ó, no começo. Um controlador de voo dispõe de um instrumento que descreve a altitude de uma aeronave em voo, em função da distância. Beleza? Altitude em função da distância. Eu já olho para o gráfico, ó. Altitude em função da distância. Usou essa frase, ó, em função, você já sabe que esse gráfico está representando alguma coisa parecida com função. Então está no plano cartesiano correlacionando duas unidades de medida, que no nosso caso é a altitude e a distância. Beleza? Beleza. Essa distância em solo é a medida na horizontal, entre o ponto de origem do voo até o ponto que representa a projeção ortogonal da posição da aeronave em voo no solo. Se você não compreendeu bem essa parte, eu te explico. Olha aqui, a pessoa saiu daqui e ela percorreu esse caminho, ó, que está representado pela linha preta. Ó, subiu para cá, veio caminhando para cá, desceu um pouquinho, andou mais para frente e finalizou aqui. Mas a distância na horizontal percorrida é medida apenas por essa linha horizontal. Isso aqui é a distância percorrida, porque a projeção ortogonal do voo é a sombra que o avião faz no solo. Então aqui, esse caminho que ela andou inclinada aqui, ó, que eu estou pintando de vermelho, não é a distância horizontal que ela percorreu, mas sim essa aqui. Pegou a visão? É isso que ele explicou. Aí eu continuo com a leitura. Essas duas grandezas são dadas numa mesma unidade de medida. Tranquilão, explicou o gráfico para você e você compreendeu, por exemplo, que esse ponto aqui, ó, corresponde a essa altitude. Beleza? Se corresponde a essa altitude, esse é o ponto mais alto, opa, defeitos especiais, eu já sei que o avião só chegou no máximo a essa altura, tá? Então agora vamos continuar a leitura que provavelmente ele vai vir com a pergunta. A tela do instrumento representa proporcionalmente as dimensões reais das distâncias associadas ao voo. A figura apresenta a tela do instrumento depois de concluída a viagem de um avião, sendo a medida do lado de cada quadradinho da malha igual a 1 centímetro. Então repara, essa altitude aqui foi 1 centímetro e essa distância aqui, ó, foi 1 mais 1, 2. Beleza? Se eu for ver qual distância ele percorreu, é só eu contar quantos lados do quadrado ele percorreu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 completos. Então, a minha distância completa seriam 12 centímetros de acordo com o gráfico. E a minha maior altitude foi de 1 centímetro. Beleza, agora ele vai vir com a pergunta propriamente dita. Ó. Essa tela
representa os dados de um voo cuja maior altitude alcançada foi de 5 km. Galera, se a maior altitude alcançada foi de 1 centímetro, e ele disse que na realidade ela equivale a 5 quilômetros, 1 centímetro de altura, 5 quilômetros na realidade. Cada centímetro corresponde a 5 quilômetros. Ele perguntou, ó, a escala em que está essa tela representada em medidas reais é... Galera, até li errado, ó. A escala em que essa tela representa as medidas reais é... Galera, não esqueça disso, ó. Escala tem que fazer você lembrar disso aqui, ó. Mesma unidade de medida. Ou seja, se aqui está em centímetro e aqui em quilômetro, eu não posso representar a minha escala, porque ou os dois estão em quilômetro ou os dois estão em centímetro. Repara que se você não observa isso aqui, você acaba marcando a letra A, que não é a opção correta. Beleza? Então vamos lá, ó. 1 centímetro equivale a 5 quilômetros, então eu preciso passar os quilômetros para centímetro. Tudo bem? Então, ó, você precisa lembrar da ordem. K, H, tá. Meu Deus, comi, MM. Robson, que bosta de frase é essa? Galera, é uma frase que eu uso para a gente conseguir gravar a ordem das unidades de medida. Tem vídeo aqui no canal explicando uma aula completa sobre transformação de unidade de medidas. Você não pode perder. Se tem dificuldade, procura aqui no canal que você consegue enxergar, tá bom? E compreender. Vamos lá, então aqui ó, é quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Se eu estou em quilômetro e quero ir para centímetro, vamos ver quantas casas eu vou pular. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, para transformar 5 quilômetros em centímetro, ó, eu vou acrescentando zeros até chegar lá. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Belezinha? Então aqui ó, deu 500 mil. Então 1 centímetro na malha corresponde a 500 mil centímetros na realidade. E aí, depois que eu deixei na mesma unidade, como escala não tem unidade de medida, eu sumo com os centímetros. A minha escala então é 1 por 5 por 500 mil, que está lá na alternativa E de excelentíssimo aluno, não vai errar mais uma questão dessa na prova. E aí, jovens, gostaram? Eu espero que vocês tenham compreendido. Eu sei que eu me alonguei um pouco numa questão fácil, mas é para vocês compreenderem bem como você deve ler uma questão e interpretar. Esse é o meu objetivo aqui com o canal, te explicar o que você ainda não entendeu de teoria a partir da resolução de questões. Não esqueça, se você já gostou dessa questão, aperte o joinha aqui para mim, e se inscreva no canal ativando as notificações para você ver mais questões como essa comigo. E deixe seu comentário caso tenha ficado alguma dúvida. Aguardo vocês na próxima questão. Grande abraço, até a próxima.